Bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. E aí, vamos um suco de uva bem cedo logo? Super bom, viu? Suco puro da uva. Nossa mesa foi montada com muito carinho para receber você. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Otávio Cutrim. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem, pastor. Obrigado por sua disposição, viu? Em estar conosco aqui no programa. Dr. Otávio é médico psiquiatra, especialista em transtorno do humor, mestre em gestão de saúde pela Must University, lá na Flórida, nos Estados Unidos, e também especialista em álcool, drogas e psicotrópicos. Você também é professor universitário, você falou, é? Isso, a gente faz alguns momentos, não tenho todo o tempo para estar, mas em alguns momentos a gente... Também leciona. Amigo, ontem falamos um pouquinho sobre a diferença da psicologia e da psiquiatria. E geralmente as pessoas vão primeiro com um psicólogo que pode encaminhar para um psiquiatra. Hoje as pessoas buscam psicólogos ou psiquiatras por a questão de uma depressão, que parece que é o mais comum. É mesmo o mal do século a depressão? As pessoas estão, na sua grande maioria, depressivas? Isso mesmo. Hoje a depressão, ela é uma doença que hoje é a segunda patologia que mais tira o indivíduo do trabalho. Ela é debilitante. Qual é a primeira? Hoje, doenças cardíacas. Primeira são doenças do coração. E a segunda é a depressão. A depressão. Isso. E essa depressão é o quê? Por ela ser muito característica, mas só que ela não é vista, ela não é tocada. Só o indivíduo que tem, que sente. Então, quem está de fora não consegue determinar essa pessoa está doente. Às vezes se passa por frescura, por falta de querer fazer algo, preguiça. Fala-se até em falta de fé, né? Falta de fé. Então, sempre é alguma coisa para quem está fora. Só quem está dentro sente. E essa depressão, como é que eu faço para saber? Depressão ela é uma doença mental em que o indivíduo ele tem uma persistência da tristeza. E muitas vezes essa tristeza eu não sei nem o motivo. Cara, está tudo bem ao meu redor. Mas a pessoa está triste. Estou triste, não sei porquê. E além dessa tristeza, ela caminha junto com desânimo. A pessoa tem uma baixa autoestima e ela tem aquele sentimento de desvalia, eu não valho nada, tudo que eu faço não é bom, nada que ela faz presta, tudo que ela toca parece que estragou, tudo isso devidamente dela está bem. Eu percebo alguns sintomas em casa, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Opa, percebi um sintoma. O que eu preciso primeiro compreender é que esses sintomas, uma depressão, ela já não começa uma depressão grave. É que nem uma criança. Uma criança ela é pequena e depois se torna grande. Assim existe uma depressão menor e uma depressão maior. A depressão, quando nós falamos de depressão, nós estamos falando no nome da depressão maior. Os sintomas são mais característicos. Aquela pessoa, ela, além de ter todos esses sintomas que nós comentamos, ela também começa a flertar com sentimentos de morte, com vontade de morrer, porque nada mais tem valor. Algumas pessoas referem que está tudo cinza, nada vale. Então eu olhei uma pessoa assim, eu vou começar a ver através das características. Aquela pessoa antes era legal, conversava, participava, agora ela começa a ficar reclusa, quer ficar só no quarto, não tem mais ânimo para nada. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que, além de não deixar essa pessoa sozinha, porque ela pode atentar contra a própria vida, você tem que encaminhá-la, direcioná-la a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, porque ela precisa se tratar. Entendi. Então, identificado isso, tem que procurar encaminhar logo o profissional para que a pessoa seja ajudada. Isso mesmo. Agora, a pessoa tem que querer ser ajudada também, né? Senão complica muito mais, né? Muito. E aí, você percebe alguém na sua família assim? Você está vivendo um momento difícil? Tem que assumir que você precisa de uma ajuda profissional às vezes. Isso não é vergonhoso. Todos nós passamos momentos altos e baixos na vida, não é isso, doutor? Isso mesmo. Então procura um profissional, se você sente assim, para ajudar você. E olha, Deus vai dirigir as coisas para que você fique bem. Bom, amanhã a gente continua esse papo com o nosso amigo Dr. Otávio Cutrim, e você fique agora com os nossos pastores que vão agora cuidar da nossa alma, oração intercessora. Muito obrigado, pastor Arilton, que bom estar com vocês mais uma manhã. Você que acordou cedo, você que tem nos acompanhado aqui manhã
após manhã. Eu sou o pastor Heber e nesse momento nós estaremos aqui num momento muito especial, um momento de oração, momento em que dia após dia reservamos aqui um pequeno espaço para você abrir o seu coração diante de Deus e aqui clamarmos ao céu. Temos aqui algumas mensagens de pessoas queridas como você que tem nos assistido aí dia após dia, tem sido aí um telespectador fiel e tem nos ouvido e aprendido todos os dias aqui com o pastor Arilton no programa Encontro com a Vida. Temos aqui algumas mensagens. O Cláudio, ele diz assim, olha, um bom dia a todos vocês que têm nos ajudado na caminhada cristã, que Deus abençoe aos pastores e aos que participam nos orientando sobre saúde. Estou grata a Deus e a vocês. Querida, muito obrigado pelo carinho. Tudo que fazemos aqui no programa Encontro com a Vida é pensando em você também, para que você aprenda e conheça mais sobre esse Deus. Que bom que você tem nos acompanhado. Temos aqui também o José Francisco da Silva. Ele diz assim, bom dia, pastor, bom dia, irmãos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre todos os que estão assistindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso desejo também para todos os nossos queridos. A Maria de Fátima diz assim, que o Senhor, pede assim, o Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a pessoa que está lendo essa mensagem e que dê muita paz em seu coração também. Que bênção! Abençoe também você, querida Maria de Fátima. A gente está muito feliz em ter você aqui também nos assistindo. E ela também manda uma mensagem aqui, a Fátima agora diz assim, olha, quanto tudo parece perdido, o Senhor aparece e com a vitória nas mãos para aqueles que confiam em seu nome. Olha que bênção poder ouvir, poder ler a sua mensagem aqui todos os dias. Eu gostaria de convidar você a refletir num texto bíblico, um texto bem conhecido, um texto de João, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. É nesse texto que nós vamos refletir nesse momento de oração. E a Bíblia diz assim, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Que bom saber que Deus está disposto a ouvir o nosso clamor, a ouvir o seu clamor. Quando você, aos olhos de outras pessoas, parece ser mais alguém em meio à multidão, você é muito especial para Deus e Ele quer ouvir a sua oração. Você já deve ter ouvido, inclusive aqui, que o poder da oração não está naquele que faz a oração, mas aquele que, como um Pai bondoso, ouve a nossa oração. Ele é quem pode realizar tudo na sua vida. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nessa manhã, nas primeiras horas do dia, entregar a sua vida, a vida da pessoa que você ama, a vida da sua família, o seu futuro, nas mãos desse Deus que tem poder e, acima de tudo, que ouve a nossa oração. Feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Nosso Pai que estás no céu, nós ficamos muito felizes pelo privilégio de poder conversar contigo. Nosso coração se enche de alegria e também de paz ao saber que aquele que pode tudo ouve o nosso clamor. Entregamos todos os nossos queridos que nos assistem dia após dia. Entregamos, Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos em Tuas mãos. O Senhor sempre sabe o que é melhor. Nosso coração fica em paz também ao saber que o Senhor, como um Pai amado, está disposto a ouvir o nosso pedido. Somos tão pequeninos, mas muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a ter paz, nos ajuda a ter tranquilidade que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mais uma vez, em nome de Jesus, entregamos cada um dos telespectadores do nosso programa Encontro com a Vida. Que o Senhor continue a nos abençoar. Todas essas bênçãos, essa gratidão, esses pedidos, entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial estudando sobre o maravilhoso Jesus e hoje Jesus na Galileia. Nós iremos descobrir que foi nesse cenário que Jesus desenvolveu o seu ministério, que durou 3 anos e meio, de acordo com uma profecia que nós iremos rever hoje. Mas a gente aqui gosta de orar antes de estudar a Bíblia. E se você puder, fecha teus olhos, ora comigo. Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Hoje queremos aprender um pouquinho mais do ministério de Cristo nessa terra. Que o Teu bom e Santo Espírito seja o nosso professor e que nós possamos entender um pouco mais
do que a tua palavra nos ensina. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos agora avançar nessa temática do maravilhoso Jesus. A escolha da Galileia para o início do ministério de Cristo estava profetizada no Antigo Testamento. E eu queria ler com você aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versos 1 e 2, onde aparece esta profecia do local do ministério de Jesus. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas se você tiver, me acompanha por gentileza. Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. O texto diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esta profecia falava a respeito do ministério de Cristo que começaria na Galileia. E o verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz é o próprio Jesus Cristo, que veio para Galileia começar o seu ministério. Você vai se lembrar das circunstâncias. Jesus, ao começar o seu ministério, 3 verbos definiam bem o seu trabalho. Ele pregava, curava e ensinava. E através dessas 3 ações era divulgado o reino de Deus. Qual tempo Jesus gastou ou qual atividade que mais tempo Jesus se dedicou? Se você comparar entre a pregação, a cura e o ensino, você vai descobrir que Jesus gastou mais tempo ensinando do que pregando e curando. Isso porque o plano da salvação tem a ver com o ensino. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e ensinai. Nós temos que ensinar as pessoas o Evangelho. O que é Evangelho? É a boa notícia. A palavra Evangelho quer dizer isso: boas novas, boas notícias. Que boas notícias? De que Jesus veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, pagou o preço que nós deveríamos pagar e hoje nos concede direito à vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. Cristo, ao desenvolver esse ministério com base nesse tripé, pregação, ensino e cura, ele buscava levar as pessoas a boa notícia de que o reino de Deus havia chegado. Cristo começou percorrendo a Galileia, escolheu ali os discípulos e Lucas 3 declara que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Davi. Um detalhe interessante da profecia. Em Mateus 4,17, Jesus começou a pregar dizendo: está próximo o reino dos céus. Esta foi a principal mensagem pregada por Jesus. O reino de Deus está próximo. O que quer dizer essas palavras? Em um dado momento do seu ministério, Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Por quê? Porque era o conhecimento do Evangelho, do plano da salvação, da ação divina em prol da humanidade, que daria ao ser humano a capacidade de abraçar o Evangelho. O Evangelho prega o reino que vai chegar. Jesus inaugura com seu ministério e depois sua morte na cruz o reino da graça. E ele vai voltar agora em nossos dias para inaugurar o reino da glória. Então nós podemos dividir o reino em 2 momentos. Reino da graça é a salvação que hoje está disponível a todos. Reino da glória é quando ele voltar para estabelecer o seu reino, acabando com o pecado e todo o mal. Eu e você podemos fazer parte desse reino que em breve será estabelecido.
Jesus declarou e definiu sua missão nas seguintes palavras: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a missão do reino de Deus: restaurar no homem a imagem caída. Agora, esse ministério de Jesus, que começou por cerca de 30 anos, se estendeu por um curto período de tempo. Por exemplo, em Mateus 15, 24, Jesus disse: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma profecia no Antigo Testamento que fala não só da duração do ministério de Cristo nessa terra, quando ele viesse, mas também no foco da sua missão. Quero convidar você a nós darmos uma olhada no livro do profeta Daniel. É ele que vai nos revelar. No capítulo 9, verso 24, Daniel escreveu: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo, ou Santo dos Santos. Quando nós estudamos a Bíblia, de acordo com Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia equivale a um ano literal. Daniel está falando que quando se passassem 70 semanas, o povo de Daniel, o povo judeu, deveria se arrepender de seus pecados. 70 vezes 7, 490. Se cada dia equivale a um ano em profecia, então Deus deu ao povo judeu 490 anos de oportunidade. Cristo viria para culminar esse período de graça. Na última semana dessas 70, o Messias se manifestaria para concluir a obra em favor de seu povo. É por isso que Jesus declarou que ele havia sido enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora dê uma olhadinha em Daniel 9, 27. O texto diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos entender o que Daniel está explicando aqui. Olhe para esse gráfico. Primeiro, 70 semanas foram dadas de oportunidade para o povo judeu. O próprio Daniel informa qual seria o evento que marcaria o início da contagem profética: o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Esse decreto aparece aqui, no ano 537 a.C. Primeiro um decreto de Ciro, depois no ano 519 um decreto de Dario e no ano 457 o decreto de Artaxerxes. Então, são 3 os decretos que falam do regresso do povo judeu da Babilônia para Jerusalém e a reedificação da cidade. Mas qual dos 3 decretos nós podemos usar como ponto de partida para a contagem da profecia? Certamente o terceiro, porque eles eram decretos que iam se acumulando. O livro de Esdras nos informa a respeito desses 3 decretos. Eles eram cumulativos, então pegamos o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes. Esse foi promulgado no ano 457 a.C. Se nós viajarmos 70 semanas ou 490 anos a partir de 457, nós chegaremos exatamente ao ano 34. O ano 34 é o ano que terminam as 70 semanas de graça estendidas ao povo judeu. Esse ano foi marcado pelo apedrejamento de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Cristo viria nesta última semana de graça dada ao povo judeu, ou seja, nos últimos 7 anos. É por isso que Daniel 9, 27 diz que ele, o Messias,
faria firme aliança com muitos por 1 semana. Ou seja, Jesus foi batizado no ano 27 e até o ano 34 esta aliança durou. Mas Daniel 9:27 diz que na metade da última semana ele faria cessar o sacrifício contínuo. Exatamente no ano 31 da era cristã, na metade da 70ª semana, Jesus foi crucificado lá no Calvário. Isso quer dizer que do batismo no ano 27 até a morte de Jesus no ano 31, se passaram exatamente 3 anos e meio. Isto significa a expressão do profeta Daniel: na metade da última semana fará cessar o sacrifício. E como Cristo deu fim ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento? Ele próprio morrendo sobre a cruz do Calvário. É por isso que Mateus 27 relata que no exato momento que Jesus morreu no Calvário, o véu do santuário rasgou-se em 2, de alto a baixo. Este véu do santuário se rasga para deixar claro de que a partir de agora nós não precisamos mais de matar animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado no Calvário. Interessante que quando nós olhamos para as instruções dadas por Jesus aos discípulos no início do seu ministério, ele havia dito exatamente isso, que eles não entrassem em cidades de samaritanos, que eles não buscassem os gentios, mas que de preferência eles procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta orientação foi dada porque faltava agora apenas uma última semana de graça para o povo judeu. E durante 3 anos e meio, o próprio Cristo trabalhou pela salvação do seu povo. Em Mateus 11:28, nós lemos que Cristo veio salvar a todos. E em João 3:16, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 16, Jesus declarou que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Perceba você que Cristo desenvolveu o seu ministério, mas quando ele conclui o seu ministério, ele não abandona os seus seguidores. Ele promete o Espírito Santo. E após a sua assunção aos céus, o Espírito Santo agora é quem está com a igreja, para dirigi-la, coordenar os trabalhos em levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Cristo veio e cumpriu cada detalhe que estava especificado a respeito do seu ministério. Trabalhou intensamente em prol do seu povo e abriu fronteiras pregando o Evangelho para outras pessoas. Em Marcos 16:15, ele então ordena aos discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aquilo que o próprio Cristo começou, ele desejava que nós terminássemos. Hoje, de igual forma, a igreja cristã deve continuar a obra iniciada por Jesus. E assim como Jesus tinha um ministério tríplice, da pregação, da cura e do ensino, cabe a nós também darmos atenção a estas 3 áreas. Damos atenção à área do ensino, quando nós distribuímos estudos bíblicos, quando convidamos as pessoas para aprenderem mais da Bíblia. Damos atenção à área da cura, quando informamos sobre os cuidados que devemos ter com a saúde, quando explicamos e ensinamos às pessoas um estilo de vida saudável. E damos a atenção também à pregação, quando nós usamos a palavra de Deus para orientar as pessoas a respeito da verdade e como permanecerem no caminho do Senhor. Sim, o ministério de Cristo, que durou 3 anos e meio, foi um momento em que Jesus, na Galileia, começa a semear a semente da verdade. Ele é o verdadeiro semeador da parábola, e a semente a ser semeada são as verdades que a Bíblia ensina. Essas verdades devem alcançar o mundo inteiro, e só assim o mundo será preparado para a volta do Senhor.
Jesus dedicou toda a sua vida para buscar e salvar aquilo que ele havia perdido. Eu e você pertencemos hoje a esse grupo de pessoas a quem ele ama e busca salvar. A pergunta que eu faço é: qual será a sua reação, a sua decisão diante do maravilhoso amor manifestado por Cristo? Que o nosso coração hoje se abra para que Jesus nele possa habitar e que nós sejamos preparados para os céus. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por teu amor por todos nós e pelos planos maravilhosos que o Senhor tem. Nosso coração se abre mais uma vez para te aceitar e suplicar que as tuas bênçãos nos alcancem a todos. Perdoa nossos pecados e nos salva para o teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.